Olá! Tudo bem com vocês? Dia 30 de leitura e estamos na reta final, 10 dias, hein? Leitura do livro Uma Vida com Propósitos. O corretor ele já completa para mim a frase, olha que legal. Nada como a constância para que a gente possa desenvolver hábitos, né? Porque até o corretor de texto, né, do teclado, ele já prevê o que eu estou escrevendo. E a gente tem que ficar atento, né, às mensagens, né, que o mundo ele nos dá. Então, quando a gente faz coisas repetidas, né, repetidas vezes, a gente faz com que aquilo se torne um hábito em nós. Então, a neurociência ela vai explicar que se você faz durante 21 dias, se for mais complexo, 40 dias e até 60 dias, nós vamos colocando esses hábitos enraizados em nós com a disciplina. Então, inicialmente é intencional, inicialmente é com a disciplina. E depois da disciplina, aquilo se torna hábito, aquilo se torna um estilo de vida. Então, aqui estamos no dia 30 e o corretor aqui já está escrevendo o nome do livro, Uma Vida com Propósitos. E que bom, né, que até ele está de forma, né, aqui automática, ele está pensando nisso, porque se já é algo previsível, é algo que a gente precisa pensar em como nós vamos desenvolver a nossa vida, com propósito ou de forma automática, sem consciência daquilo que nós estamos fazendo. Então, que seja uma reflexão para nós aí no dia 30, para que a gente possa ter um estilo de vida. E ontem foi falado sobre o servir, que seja um estilo de vida nosso, né, como um hábito. Ontem falamos sobre o servir e hoje formado para servir a Deus. Em Jó 10:8 diz: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Está em Isaías 43:21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. Oi, Laiane. Lembrei aqui agora, ó, e dá para associar com você também. Aqui fala da construção, né? Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? E é claro que eu não estou comparando, né, nós com um prédio, mas se tem algo que eu admiro é a construção civil.
E aqui ele faz, né, esse comparativo, porque os arquitetos e os engenheiros, eles vão fazer o quê? Eles vão construir prédios pensando em um propósito específico. Então, toda vez que vocês, né, forem aí vender um imóvel, aí o Michael tá aí também, pensar para que propósito é esse prédio, esse empreendimento. O que esse imóvel, né, ele vai oferecer para as pessoas? Qual é o sonho que as pessoas podem realizar, não é? E nós, a mesma coisa. Para que propósito nós fomos chamados, nós fomos criados? O que Deus quer de nós? Qual o propósito que Ele quer que nós desempenhamos aqui na Terra? A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação. Manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima, original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de modo que tornasse um ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza para as partes interiores de meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse E.T. Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra dele. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus usa tudo, né, para a obra dele. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples. Forma. Neste capítulo e no próximo, conheceremos estes 5 fatores e em seguida explicarei como descobrir e usar a sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. O F, então, de formação espiritual, o O, opções do coração, o R, recursos pessoais, o M, modo de ser e o A, áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber dons que vêm do Espírito Santo. Porque se eu não creio, como que eu vou receber dons que vêm dele? Dons são o quê? São presentes dele. Então, se eu não reconheço ele como, né, o Espírito de Deus, como eu vou receber esse presente? Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso, são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco.
Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é verdade quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Isso mesmo, hein? Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos, e ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém, e isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Porque, como Deus ele quer relacionar conosco, Ele não quer nos dar tudo também para que a gente não possa depender de outras pessoas. Porque a palavra dele é: ama ao seu Deus e os outros como a si mesmo. Ou seja, tem 3 pessoas envolvidas: ele, eu com ele, eu comigo mesmo e eu com o próximo. Então a gente precisa reconhecer, né, que nós não somos dotados, né, de todos esses dons, porque a gente precisa buscar no outro uma resposta. Muitos milagres que a gente espera que Deus faz, e a gente encontra onde? No outro, no próximo. Então a gente precisa de ter eles por perto. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. Inclusive, né, isso aqui a gente fala muito em relação a profetas, né, aqueles profetas que têm aquele dom, né, de profecia, de falar, de visualizar algo na nossa vida, que nós ficamos todos sensíveis, né, com as palavras. E aí muitas vezes eles passam por situações e a gente fala: mas por que ele não usou aquele dom de profecia, né, aquela visualização de antevisão para a vida dele? Por quê? Porque ele não consegue realizar o próprio dom em si mesmo. Então, se eu tenho um dom, se eu tenho algo de importante, eu não consigo fazer na minha própria vida. Eu preciso do outro para que ele me abençoe. Porque Deus quis assim, para que nós dependêssemos uns dos outros, de oração uns dos outros, de cura uns dos outros, né? E que nós possamos caminhar nessa unidade, em comunhão. Porque senão seria fácil, eu iria para dentro da minha casa, não dependo de ninguém, ficaria ali solitária, eu comigo mesma, e isso a gente sabe que é um caminho sem volta. Isso é um caminho que de depressão, de retrocesso. Deus não nos chamou para ser sozinhos. Engana-se quem diz, né, que prefere a solidão do que a comunhão. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a mulher, por exemplo, a mulher é de ciclos, né? Todo mês ela morre. Aí no ciclo menstrual, por exemplo, ela tem um período que ela se guarda, né? Ela quer ficar só nesse período menstrual, ela se recolhe, é uma característica da mulher. Então a mulher, ela sofre mensalmente essas variações, né? De emocional quanto fisiológico, então é no corpo e na alma. E esse espírito nosso tem que estar ativado para que a gente não se recolha de forma cíclica, né, de forma permanente, vamos falar assim. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja, porque os dons são para o próximo. Deus planejou desta forma, para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? Você sabe, você os conhece? De nada vale um dom não descoberto, porque aí você não vai usar, se você não sabe, né, qual é a sua sensibilidade, né, em desenvolver o seu dom. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja, no corpo, né? 2 problemas comuns são a inveja de dom
e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-os ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. Então Deus chamou, né, uns para profetas, uns para evangelistas, outros para mestres. E aí o que a gente vê? Eu estou tendo inveja daquele profeta, aquela pessoa que tem o dom da profecia. Só que cada um tem o seu dom. Porque o ser humano, ele já é, né, a natureza dele já é de comparação, de buscar aquilo que o outro tem, mas é por falta de conhecimento, porque ele não se conhece, ele não sabe os dons e os talentos que ele carrega, e aí ele projeta no outro aquela frustração que ele tem, porque ele não se descobriu. Porque se meu talento, meu dom é para uso, né, em comunhão, se eu não me conheço, se eu não olho para dentro, se eu não tenho um autoconhecimento, uma consciência, né, ativada de quem eu sou, eu vou começar a desejar a vida da outra pessoa. Eu começo a me projetar nela e aquilo vai ser frustrante para mim. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. Então o coração, ele representa a nossa mente, né? E que está conectada com o Espírito. O Espírito, ele fala no nosso coração. E aqui a gente tem que ouvir, né? E deixar esse coração falar, para que a gente conheça aquilo que Deus depositou em nós. Para que nós possamos realizar aquilo que Deus quer que nós realizamos. Os propósitos são dele, não são nossos. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você realmente é, não o que os outros pensam que você é, ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Então, os seus comportamentos, muitas vezes, as suas causas, né? Aquilo que seu coração arde por um movimento, por uma bandeira, por uma causa, né, nobre, é o seu coração ali sendo ativado para aquela causa. Né? Aquilo que você se sensibiliza, aquilo que te deixa até irado mesmo, faz com que você ligue um sinal de alerta para a sua vida, para entender os propósitos de Deus para você. Exemplo, nós estamos no período, né, eleitoral, político, e eu posso falar que quantas pessoas não tinham esse despertar para a política. Eu mesma, eu não tinha conhecimento de política nenhuma, eu preferia me manter fora. Mas chegou um momento em que as pessoas estão sendo ativadas para isso, porque elas não aguentam mais. Elas se revoltam, elas se iram porque não aguentam mais ver coisas erradas acontecendo, injustiças. E aí ela quer o quê? Ela compra essa causa. Então o nosso mundo, né? O nosso Brasil, ele está sendo ativado, né? Está acontecendo um avivamento mesmo, político, para que seja também, né? Na verdade, associado ao mundo espiritual. E essas pessoas estão se levantando, as pessoas do bem, porque é o momento de
de basta, de tudo aquilo que já foi praticado, né, de forma irregular. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Pois é, Laiane, também estou surpresa. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é. Essa parte eu já li, né? Então aqui, quando a pessoa fala para você, ô ciclano, por que você não estuda tal coisa? Ô fulano, por que você não muda para tal cidade? Ô fulano, por que você não entra em determinado trabalho? Na verdade, só quem pode sondar o seu coração é o Senhor e você mesmo. Pode até existir um desligamento da sua parte a ponto de que o outro fala, você já percebeu que você tem uma aptidão e uma afinidade para essa causa, algo parecido? Mas longe de colocar uma imposição, ou cursa o curso de arquitetura, você podia fazer o curso de mecânica. Isso aí o que? É você, né, em consciência com Deus, alinhado com os propósitos dele, é quem vai decidir. Né? Os pais, por exemplo, não podem exigir dos filhos, faça isso, faça esse curso, seja advogado, faça medicina. Por quê? Porque aquela causa, aquele coração é individual. Deus coloca um propósito e muitas vezes quem vai reconhecer aquilo é a própria pessoa, não o de fora. Então cuidado, né, com as companhias, cuidado com quem você conversa, cuidado com pessoas que não tem essa sensibilidade, esse alinhamento para te mostrar algo que realmente Deus projetou para você. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Nossas batidas não são iguais, né? Nossas batidas cardíacas. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz. Por exemplo, as casas, né, as fechaduras biométricas não são com a face. Hoje em dia não tem o Face ID, não tem a digital, né? A gente entra em um edifício comercial, por exemplo, né, o sistema de segurança é todo digitalizado. E as casas também, né, estão assim hoje. Por quê? Porque cada um tem uma identidade. Então eu não posso me comparar a outro porque Deus colocou em mim algo que o outro não tem. Então não compete a mim comparar, porque eu vou me frustrar, eu não sou igual, eu sou única. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar de bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Então os dons, né, e talentos Ele já colocou, Ele já está aí dentro de você. Basta que você se conheça
e dê vazão, né, àquilo. Porque a gente fará com alegria, com paixão, e aquilo será prazeroso. Porque eu desenvolver uma coisa que eu não tenho paciência, aquilo não vai me fazer feliz. Porque não é a minha paixão, não é aquilo que eu fui chamada a fazer. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Da mesma maneira que você se ira, perceba quais os momentos que você se ira. Isso tem a ver com o seu propósito também. É aquela causa que você não admite, né? E que você quer levantar uma bandeira por ela. Exemplo, eu não consigo ver mendigos na rua. Eu não posso ver crianças sofrendo. Então, isso vai desenvolver o seu lado, né, específico. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Então, um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Imagina a sua vida inteira você fazendo uma coisa que você não gosta por causa do dinheiro. Não faz sentido, né? Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Porque você não vai ter nem habilidade, né, para desenvolver aquilo. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Finalizamos aqui o dia 30. Tema de reflexão: fui formado para servir a Deus. Então, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? É servi-lo. Mas de que maneira? De qual modo? De que forma? E aí você tem que alinhar com ele aquilo que ele colocou em você, que está associado normalmente com as habilidades, né, que você tem. Versículo para memorizar está em 1 Coríntios 12, 6. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Um exemplo, né? Uma pessoa que vai fazer uma apresentação, né? Num palanque. Imagine um show. Ela vai ser a atração principal, né? Ali, a atração que vai ser vista. Mas todos os outros, né? Todo o bastidor vai ter um papel ali de relevância, de importância. Não tem como todos serem ali o vocalista ou o baterista. A gente tem que pensar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus colocou em você dons que o outro não tem e você precisa desenvolvê-los. Primeiro você precisa ter consciência daquilo que Deus já colocou e, se preciso for, desenvolvê-los.
levando à prática, que leva o quê? À perfeição daquilo que a gente faz várias vezes. Igual eu citei o exemplo, né? Hoje, dia 30, eu fui escrever aqui, né? Dia de leitura do livro, e o próprio corretor já colocou. Uma vida com propósito. Ele escreveu automático. Então, são 30 dias fazendo isso aqui, ó. Algumas vezes, né, eu falei em relação ao horário, eu fiz mais tarde, eu fiz mais cedo por causa de compromissos, mas foram 30 dias sistemáticos. Então isso gerou em mim um hábito, inclusive. Vai dando horário, eu já vou, né, como diz, para o meu lugar ali, sabendo que eu tenho algo para realizar. Então até o corretor de texto, né, estava automatizado, mas até o hábito, se ele for automático, não está valendo a pena. Eu preciso ter em mim o senso de consciência. Para que eu estou fazendo? Para que eu estou levando essa mensagem? Não abrir aqui uma tela, né, por hábito, porque já construiu em mim um hábito. Se eu fiz em 30 dias, né, a literatura fala que pequenas disciplinas, né, tem mais básicas, vamos falar assim, são 7 dias, 14 dias, 21 dias, aqui já foram 30. E as mais complexas, 60 dias. Então a gente vê que isso é um ciclo, né, de aprendizado para que esse novo hábito seja internalizado em nós, por repetidas vezes, inicialmente intencional, né, de forma, não quero fazer, mas sei que preciso fazer. Né, porque a gente sabe que adultos fazem o que precisa, crianças fazem o que querem. Então, nós somos adultos ou somos crianças, não é? Então, aquilo que a gente faz de forma repetitiva, mesmo que seja saudável, a gente precisa trazer à consciência o porquê nós estamos fazendo, o porquê nós estamos realizando, mesmo que seja algo bom, que edifica, mas para que a gente não possa desviar dessa consciência e sempre ter em mente o propósito que a gente está realizando. E ele deixa para nossa meditação: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Como eu li, né, e como eu disse, nós aprendemos aqui, cada um de nós carrega algo que Deus colocou. Então não cabe a mim, né, falar em que você é bom, em que o seu coração arde, em que o seu coração entristece, porque o fato dele arder, o fato dele se alegrar, o fato dele se irar, isso diz sobre aquilo que você gostaria de fazer com alegria. Porque se eu me revolto, né, com crianças morando na rua, né, mulheres sem identidade, o que vai acontecer? A minha causa está sendo gerada para aquele movimento. Então, cada um de nós carrega algo que Deus colocou e cabe a nós o que? Descobrir. A própria palavra, né, fala que Deus, ele encobre, ele enterra, né, o tesouro dele. A glória dele é enterrar o tesouro dentro da palavra, na palavra, né, porque a palavra é o Senhor, a palavra é Jesus. Então, a glória do homem vai ser o quê? Desenterrar esse tesouro. E da mesma forma em nós, Deus colocou dons e talentos em nós, para a glória dele. E a glória do homem é o que? Desenterrar. Então, nesse domingo aqui chuvoso, não sei se vocês estão escutando aí os relâmpagos, que você possa ter um momento aí de meditação, um momento aí de contemplação da palavra, que você olhe para dentro de você e alinhado, né, com o Senhor, que Ele possa te apontar esse caminho que você tem buscado. Se você já o conhece, que Ele te dê estratégias, né, para que você possa desempenhar, né, esses dons que Deus colocou em você da melhor maneira possível, né, com sabedoria, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Tá bom? Que vocês tenham um excelente final de noite e uma semana abençoada. E estamos quase finalizando aí, 10 dias para a gente finalizar todo o conteúdo aqui do livro. Eu aprendi muito, eu espero que vocês
também, né, estejam refletindo e usufruindo desse tempo aqui que eu tenho, né, trazido para vocês e principalmente aqui para mim, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.